Pelo que você viveria e pelo que morreria? Saiba que nenhuma das respostas faria sentido sem a liberdade. Alô, Beninho, eu sou o Andrew, esse canal Producena, seja bem-vindo a mais um Filme Cena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E este filme é um filme que eu nunca tinha assistido antes, ou se eu assisti eu era muito criança, muito pequeno, não lembrava, e eu precisava absorver, entender a profundidade que esse filme é, de tão conhecido, tão importante e tão profundo. É um filme épico que tem muito a nos ensinar sobre hombridade, justiça, liberdade e muitos outros princípios, incluindo o patriotismo. Coração Valente. Dia 19 de maio de 1995 foi lançado esse filme, um baita filme de 3 horas e hoje disponível na Disney Plus, que traz Mel Gibson como diretor e também protagonista dessa história tão fantástica, tão profunda, ganhadora de vários Oscars. Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor fotografia e melhor maquiagem. Poxa, o que tem de ruim nesse filme? Se ele ganhou tantos Oscars, se a história é tão profunda, se mexe com a gente, um filme de 3 horas conseguiu ganhar tudo isso, ele tem muito para nos trazer e eu com certeza não vou conseguir trazer tudo nesse vídeo, mas alguma coisa com certeza vai ficar para transformar a nossa vida. William Wallace, então, foi um nobre cavaleiro escocês que se tornou um dos principais líderes na Guerra da Independência da Escócia. E aí vem alguns detalhes que o filme não é totalmente fiel à história mesmo, fatos acontecidos, embora de fato o William Wallace existiu de verdade, é uma história fictícia, mas não são todos os pontos que eles são fiéis, tanto que no filme ele é retratado como um plebeu, que ele não era ninguém e cresceu ali no meio do pessoal todo e que foi se tornando alguém com o tempo a partir das suas atitudes. Porém, na história real, ele era um nobre, ele não era só um camponês comum, ele era uma pessoa considerada mais importante no meio deles, né? E daí a gente vê algumas diferenças que tinha o pessoal lá da Inglaterra, que tinha o rei tinha lá os seus nobres também, enfim, o pessoal os ingleses que comandavam ali os postos e também dentro da Escócia eles tinham seus próprios nobres, porém eles não tinham o seu rei e tinha o pessoal dos camponeses que trabalhavam. Então, no filme, o William Wallace eram os camponeses, umas pessoas mais simples e algumas pessoas com mais influência ali que eram os ditos nobres que tomavam a frente das coisas e tudo mais. Porém, no filme ele não era uma pessoa importante e, enfim, independente dos fatos históricos, ser funcional ou não, sempre tem alguém para reclamar e para achar defeito. Nem tudo vai funcionar num filme. Para que o filme funcione, tenha a estrutura que cative as pessoas, a gente precisa mexer em algumas coisinhas, né? Mas isso não importa. O filme em si, ele traz muito do que realmente aconteceu. William Wallace realmente existiu e ele traz muitas coisas que mexem com a gente. Olha, vários momentos quase chorei nesse filme. Mas Escócia no ano de 1280 depois de Cristo. A gente é colocado dentro de um contexto histórico tão profundo, tão belo. Começa ali uma gaita de fora ali, e a gente começa a entrar naquele universo que eu acho que é exatamente essa proposta dos filmes da nossa vida. É nos fazer entrar em um outro universo diferente do nosso. A gente vive no Brasil e que ideia a gente teria de como é a vida na Escócia? Principalmente a vida em 1280, tantos séculos antes. E assim como eu falei, o contexto histórico ele não é tão certo, tão fiel ao que realmente era, mas muito do que é apresentado ali realmente nos coloca dentro de um outro universo, daquela cultura, e isso é muito fantástico, muito legal assim da gente emergir. A gente esquece que tá nessa vida, a gente tá dentro da vida e do contexto de William Wallace. E com isso a gente vê também que os escoceses são muito brutos, são umas criaturas assim que pega pedra, joga no outro e dá um soco, e essa é a forma de demonstrar amizade. Mas também vemos que são homens de tradição e de família. E o Wallace é um dos que aprendeu com seu pai que deve lutar por aquilo que é seu. Seu pai dizia, olha só, um homem se torna um homem pela sua inteligência, não pela forma que ele usa a espada. Não pela luta bruta, mas como ele conduz essa luta. E pro pessoal dos dias de hoje pode achar que é um filme machista, não sei o quê. Não, não é um filme machista. Não fala do homem contra a mulher, o homem se sobrepondo à mulher. Fala o homem sendo um homem. O pai dele, a família dele está conduzindo ele a ser um homem de verdade. Assim como uma mulher precisa ser conduzida pelos seus pais para ser uma mulher de verdade, ali William Wallace e todos
tinham atitudes de homens de verdade. E é muito disso que a gente tem que aprender ali, porque um homem tem que ter princípios, um homem tem que ter família, um homem deve ser uma pessoa nobre, um homem tem que ter honra e muitas coisas que a gente vai aprendendo durante a história. E as primeiras e muitas das outras cenas a gente vê que o filme nos conta muita coisa sem falar, apenas com ações, com atitudes, com as pessoas fazendo as coisas, mas sem trazer muitos diálogos que precisem explicar as coisas, como por exemplo a morte do seu pai, quando ele foi para a guerra e ele voltou e a gente viu o menino Wallace vendo ali que as pessoas estavam voltando de onde? Da guerra. E o seu pai, a gente não viu o pai dele ali, provavelmente tinha sido morto. Depois mostrou o pai dele ali sendo velado e tudo mais, mostrou muitas coisas sem precisar dizer pra gente o que realmente aconteceu. Foi então na infância que foi formado o seu caráter e o seu senso de justiça. E após a morte do seu pai, o seu tio veio dar continuidade ao que o seu pai já estava construindo nele, tornando ele um homem de verdade, um guerreiro que luta primeiro com a inteligência e depois com a espada. E assim ele aprendeu também muitas outras línguas, a falar em latim, falar francês, para que ele pudesse ter ferramentas para conseguir avançar e ser um guerreiro. Tu não precisa, mais uma vez, apenas usar a espada. Antes de usar a espada, tem que usar a inteligência e a ter princípios. E depois de adulto, então, eu ter aprendido toda essa bagagem de um homem, de família e tudo mais, ele volta para a sua terra, onde o seu pai morava, onde a sua família estava, para reencontrar os seus amigos, o seu povo, e ali construir uma família. A seguir os passos do seu pai, só que sem ser um guerreiro. A ideia dele, como ele perdeu o pai dele na guerra, não era ser um guerreiro, era construir uma família e não precisar lutar. E ele preservou todo o seu amor e os seus princípios para uma menininha que na sua infância, no velório do seu pai, no enterro do seu pai, ele deu uma florzinha. Ele guardou aquela flor e trouxe para ela de volta muitos anos depois, dizendo: olha, eu me guardei e eu me preservei para ti. Tanto que ele casou com ela em segredo e disse: olha só, eu serei fiel a ti e somente a ti. Tu serás minha esposa e eu serei o teu marido. Porque é isso que ele queria, uma vida correta, uma vida de família, uma vida de honra, uma vida, sabe, sem problemas, sem conflitos. Mas enquanto de um lado temos ele, o nosso querido William Wallace, querendo fazer as coisas certas e bonitinhas, do outro lado temos o rei Eduardo, o rei mais cruel que a Inglaterra teve de todos os tempos. Alguém que controlava tudo à sua volta, inclusive as terras escocesas que estavam sob o seu domínio e eram escravos sem correntes. Porque eles eram dominados pelos ingleses, tinha o pessoal, os ingleses, a tropa inglesa ali junto, fazendo com que eles obedecessem todas as suas ordens e que, digamos assim, ó, estamos aqui, ninguém mata ninguém, mas olha só, se vocês saírem da linha, a gente termina com vocês, a gente mostra o exemplo que deve ser dado. E então, eles eram escravos, eles tinham uma vida normal, eles podiam comer, eles podiam tudo, só que eles tinham imposto a pagar e eles tinham, não iam ter problemas. Só que se eles pagassem imposto ou qualquer coisa que fosse contra o rei, então eles sofriam a justiça injusta desse rei carrasco. E para manter o controle dos nossos escoceses, este rei Eduardo ou Edward estabeleceu a lei da prima noctis, que traduzindo seria a primeira noite de núpcias. Ou seja, todo mundo que casasse na Escócia teria que ceder a sua noiva para ter a primeira noite de núpcias, ou seja, ela deixaria de ser virgem com um inglês e não com um escocês. Olha só que deturbação, olha só que coisa terrível isso. Eles vão destruindo, oprimindo o povo, destruindo a sua própria tradição, destruindo a inocência, destruindo a pureza, destruindo o que eles teriam de melhor, de tradição, de família, e mostrando assim, ó, eu tenho controle sobre ti, até daquilo que tu quer preservar, eu vou destruir. Isso é terrível, diabólico. E sobre o contexto histórico real, na verdade, esse rei Edward foi sim um dos mais cruéis da história, mas ele não foi tão cruel assim. E essa tal da lei da prima noctis nunca foi de fato homologada, enfim, ela nunca entrou em vigor, nunca foi falado, mas nunca aconteceu de fato. Por isso trouxeram para o filme para agregar um peso a mais de dramaticidade, fazer com que as coisas se encaixassem e funcionassem melhor. E de fato, essa foi uma jogada muito importante para que o filme funcionasse com todo o seu poder e as coisas funcionassem como deveriam. Assim. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. E foi por causa de um bendito, maldito inglês pervertido
que estava de olho na Muron, né, a menina que o Wallace gostava, que teve toda uma treta, um problema, e ela foi morta para chamar a atenção do Wallace, que tinha desrespeitado as leis ali, um oficial inglês. E assim, o que aconteceu? O Wallace queria ser um homem de família, um homem sem guerras, longe das guerras e tudo mais, porém, ele foi obrigado. Porque ele não poderia ter uma família, além dele ter perdido a sua querida Muron, que ele tinha se casado e jurado fidelidade eterna, ele foi obrigado a se vingar e não ter mais a sua esposa. Ele não tinha uma família para ter. Então ele tinha que buscar a sua liberdade e do seu povo para que, de fato, a liberdade que eles achavam que tinham fosse verdadeira. E uma das atitudes mais poderosas que eu vi nesse filme foi quando, no funeral de Muron, ele chegou até o pai dela e se ajoelhou com um sinal de honra, de respeito e de lamentação, porque se a Muron estava morta era porque ele tinha feito alguma coisa. Obviamente que ele protegeu ela, ele fez tudo o que podia, então tinha um lado bom e um lado ruim. Se ele não tivesse protegido ela, ela teria sido abusada, mas ela estaria viva. Mas se ele protegeu ela, que era o senso de justiça e coragem que ele tem, por ele também, por ela e pela família dela, ela acabou perdendo a vida. E assim, poxa, então aquele momento foi muito, muito poderoso, porque é como se ele estivesse chegando assim, sem palavras. Mais uma vez eles não disseram nada. No funeral ele chegou, se ajoelhou como se ele dissesse: eu sou seu escravo. Eu sei que por minha causa hoje ela está morta. Eu amava ela. Ele procurava fazer tudo certinho, embora tivessem casado às escondidas, só que eles só o fizeram dessa forma porque tinha essa bendita lei prima noctis. E, enfim, aquele foi um momento tão poderoso de honra, de entrega, que nós não temos hoje em dia. As pessoas não têm o sentido de honra, não têm o sentido de responsabilidade, o sentido de, poxa, ele viu que existia culpa, ele viu que existia uma dívida com aquele pai e que ele nunca poderia pagar porque agora ela estaria morta. E quando ele se vingou de Muron e matou ali os soldados que eram responsáveis, encarregados daquela região, ele acabou incitando o povo dele a buscar a sua liberdade. E não só aquele povo, porque outros povos vizinhos começaram a se juntar e disseram: opa, se tu mexer com os ingleses, eles vão vir atrás de nós. Então sabe uma coisa? Vamos lutar todos por aquilo que é nosso. E começou a se juntar gente, eles foram vencendo algumas batalhas, ele conseguiu, alguém que não era ninguém, se tornar ainda, ganhar um reconhecimento e, por causa das suas vitórias, ser reconhecido como o Sir Cavaleiro William Wallace. Ele se tornou alguma coisa, mais do que alguma coisa, ele se tornou um ícone, se tornou uma influência, alguém a ser seguido pelo quê? Pela sua coragem, pelo seu coração valente. E além de aprender algumas coisas, porque ele chega ali para os nobres, e os nobres ali estavam discutindo até as posses, títulos, quem vai ser o nosso rei, não sei o que, e ele diz: olha só, vocês precisam aprender um negócio. Vocês acham que o povo existe para lhe dar uma posição e um título? Mas na verdade a sua posição existe para dar a liberdade ao povo, para dar àqueles que precisam. Eles estavam ali lutando por posições, por títulos, por aparências, sendo que eles não entenderam que eles estavam naquela posição justamente por causa do povo. Mas ainda ele diz: olha só, as pessoas não seguem títulos, as pessoas seguem a coragem. Que era o que ele tinha mostrado, estava mostrando ato após ato, frente após frente, situação após situação, porque as coisas pareciam que se complicavam mais, porém, quanto mais complicado, mais coragem, mais eles agiam, mais eles avançavam, mais eles criavam medo na Inglaterra. E numa das suas vitórias ele grita: eu sou William Wallace, e os filhos e filhas da Escócia não lhe pertencem mais. A Escócia está livre! Em outro momento, o povo estava ali prestes a guerrear e ao mesmo tempo prestes a recuar, porque eles estavam com medo dos ingleses, porque eles tinham cavalaria pesada. Ele chega incentivando e motivando todo o povo, dizendo: aí, ele traz um grande discurso, mais comprido assim, mas uma das principais frases, ele diz assim: olha só, os ingleses podem tirar a nossa vida, mas nunca tirarão a nossa liberdade. E sabe, a gente se sente motivado a lutar por aquilo que é nosso, pela nossa liberdade, pela nossa vida. E hoje, será que nós somos escravos? É claro que somos. O sistema e tudo que nos rodeia nos fazem escravos. Eles nos tiraram o quê? A nossa liberdade, o nosso tempo. Somos escravos do quê? De vídeos que estamos assistindo como esse. Somos escravos de tablets, de celulares, de notebooks, de distrações, de séries, de filmes. Óbvio que isso serve para
nos trazer um momento ali de descontração e tudo mais, só que temos priorizado isso muito mais do que o que é mais importante, do que a tradição, do que a família, do que as pessoas, do que os momentos, do que as experiências. Temos sido escravos, sim, e precisamos lutar pela nossa liberdade. Primeiro lutar para que sejamos livres de nós mesmos e depois livres daquilo que nos rodeia. Ah, meu Deus, esse filme ele mexe com a gente. Wallace era um líder determinado, contagioso, inteligente e habilidoso, que tinha aquilo que os seus aliados que o traíram não tinham, que era a coragem, um coração valente. Wallace acreditou, influenciou e incentivou até a morte. E Mel Gibson, como sendo um cristão que era e certamente ainda é, ele com certeza, se for perceber, ele traz várias referências a Cristo na morte de William Wallace. Porque assim como Cristo teve em algum momento no Calvário dizendo: Pai, se possível, passa esse cálice. No momento ali, o William Wallace teve medo. Ele disse, sim, ele estava meio que orando ali também, dizendo: olha, eu estou com medo. E quando ele foi julgado, ele não se defendeu. Ele não falou nada. Assim como Jesus, que foi levado diante das autoridades e não se defendeu. Ele sabia que precisava morrer. Depois também, quando ele entrou numa cruz, amarrado com os seus braços, e foi rejeitado pelo povo que jogava ali legumes e coisas, jogava comida na cara dele, rejeitando ele. Ele foi torturado até a morte. E assim como Jesus, no seu último momento, disse: Tetelestai, está consumado, Wallace gritou: Freedom! Em inglês ali, né? Liberdade. E na hora que ele foi torturado, poxa, ainda bem que eles não foram explícitos, porque mesmo sem ser explícito, a gente sente toda aquela dor. Eles conseguiram mostrar aquilo de uma forma tão real, tão genuína, tão verdadeira, tão humana, que a gente viu a humanidade dele sendo, sabe, estripada, mesmo sem ver nada. A gente sente aquela dor, aquela agonia de estar sendo torturado diante das pessoas, e até mesmo as pessoas chamaram por misericórdia, e ele, enfim, foi dividido em várias partes, e as suas partes colocado em vários lugares para que servisse de exemplo do que não fazer. Só que na verdade ele sabia que precisava morrer, assim como Cristo precisava morrer para nossa redenção, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. Wallace, óbvio que ele não queria morrer, mas ele estava disposto a isso, a morrer pela sua liberdade, morrer como um homem livre, e a sua morte serviu como inspiração para que o povo se apossasse depois com um dos nobres, o Robert, que seria o candidato a se tornar rei da Escócia, para enfim conseguir assumir a sua liberdade. E em 1314, 34 anos após o início da nossa história, aí, a Escócia se torna finalmente livre. Eu achei que os amigos dele que estavam ali naquele momento iam ajudar ele na sua morte. Eu pensei, não, ele não vai morrer, os amigos vão tirar uma flecha, vão fazer alguma coisa ali, vai continuar, eles vão sair. Mas não. Na história verdadeira, o William Wallace morre, ele é capturado, ele é morto, acontece isso tudo. Mas enfim, aquele final, vários momentos de princípios, momentos, sabe, que fazem a gente repensar os nossos princípios, o que falta na gente em termos de honra, em termos de ser verdadeiro com as pessoas, de ser justo, de, sabe, defender aquilo que nós amamos. Tem tantas coisas que mexem com a gente. Então, esse é um filme épico e eterno, que tem muito a nos transmitir e que todo mundo precisa assistir e sair diferente depois de assistir. Então, velhinho, este foi Coração Valente, um baita filme que tem muito a se dizer, né? Eu com certeza não consegui falar tudo aqui, mas que eu espero que tu reassista ele, né? Provavelmente tu já assistiu ele, não assistiu recentemente, ou se tu assistiu, comenta aqui embaixo também o que mais a gente pode tirar desse filme, dessa história, né? O que o Mel Gibson conseguiu trazer pra gente. E isso é tudo, pessoal. Obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Producena.